Gente, bom dia. Na última aula de redação, que foi segunda-feira, eu não lembro o dia certo, mas a última aula de redação nós estávamos na página 267, né? Nós fizemos alguns exercícios da página 267. Oi, bom dia. Agora eu acho que eu ativei, né? Nós estávamos na página 267, nós fizemos alguns exercícios, né? Só que não deu tempo de nós fazermos todos. Gente, alguém lembra onde que eu parei? Exatamente onde eu parei? Eu não lembro se foi na 5, se foi na 6. Alguém sabe me dizer? Cinco. Tá. Obrigado, Giovana. Obrigado, Lívia. Então, deixa eu ver aqui. Então vamos lá, gente. Qual é o tema do texto, né? Eu acredito que essa hora, né, devido ao tempo que nós fizemos a questão, vocês não devem estar lembrando mais ou menos qual é o texto, né? Mas o texto, ele está na página 266. Então, deixa eu colocar aqui, só para vocês poderem ficar organizados. Tem, gente, eu coloquei no chat agora, só para vocês entenderem mais ou menos, né, sobre as questões que nós iremos responder, né? Onde está o texto das questões que nós iremos responder. Então, nós até já ouvimos, né, na outra aula, mas acredito que com o tempo vocês não vão lembrar, né? Nem eu lembrava do que eu estava falando. Então, olha só, gente, receitas para ficar doente. Estão lembrando mais ou menos? Não é difícil sofrer do coração, basta ter uma vida sedentária, preocupar-se com... Deixa eu colocar aqui, né? Porque de repente alguém não tem o livro. Então vamos lá. O texto está aqui, tá? Quem não está com o livro aberto, está na tela. Não é difícil sofrer do coração, basta ter uma vida sedentária, preocupar-se com as mínimas coisas, sobrecarregar-se de responsabilidades, iludir-se com os objetivos de vida estabelecidos pela nossa sociedade e perseguir ideias como fama, fortuna e poder. No entanto, a doença só surgirá se você se alimentar com abundância, ingerindo bastante gordura animal, leite, ovos, açúcar e sal refinado. Dicas especiais. Jamais faça exercícios. More em locais poluídos. Fume bastante. Leve uma vida muito ativa e sob constante tensão. Evite o lazer.
Assiste a televisão deitado e comendo biscoitos, doces, nos fins de semana, o que o ajudará também a ter uma barriga e varizes. Nossa, isso é para quebrar a gente, né, turma? Tempo de quarentena, a gente lê um texto desse. Consuma bastante açúcar branco e doces em geral, não esquecendo dos refrigerantes. Coma sempre muito, várias vezes ao dia. Engorde bastante, pois assim o coração terá de esforçar-se para cumprir suas funções habituais. Isso é forte, né, gente? Você come o coração. Deixa eu me transformar no professor de biologia. O coração já tem a função normal. Então, quando a gente está ingerindo gordura, o coração vai se esforçar a fazer o que já era natural. Dois aqui já foi. Então, a gente parou na 5, né? Segundo Giovana e Lívia. Então, olha só. Qual é o tema do texto? Eu acho que essa a gente respondeu, né? Eu tô lembrando que a gente respondeu essa. No caso, eu teria que ir para 6, né? Então, vamos lá, né? Isso aí, Isabelle. Isso aí. A 5 acabou que eu tinha feito também já, né? A gente vai para 6, na verdade. Então, vamos dar uma lida na página 6, quer dizer, na questão 6, da página 267. Desculpem, tá, gente? Por causa da hora, eu tô meio... Olha só. Mostre aos colegas e ao professor, a mim, tá, primeiro ano, sua receita preferida, enfatizando a lista de ingredientes e as instruções sobre como fazê-la. A primeira coisa, gente, eu passei exercício para casa? Não, eu cheguei a passar isso para casa? Sejam sinceros, por favor. Primeiro ano, esses exercícios eu pedi para vocês terminarem em casa. Se vocês não terminaram, eu não vou ficar zangado. Eu pedi para vocês terminarem em casa ou eu disse que ia fazer na próxima aula? Sejam sinceros. Gente, vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Tá, então olha só. Obrigado. Obrigado, Lívia. Obrigada, Ana Clara. Turma, alguém tem alguma receita preferida? Alguma coisa... É porque a receita ela mexe muito com a gente, né? Tem a receita comum de comida, de, enfim, bebida que está no campo, comida e alimento, como também tem receitas de motivação, né? De amor à vida, que mexe com a questão da motivação humana numa área mais psicológica. Alguém gostaria de falar de alguma receita? Em turma. Minha avó, ela é mineira. Só que é mineira da roça mesmo, né? E ela faz um biscoito de polvilho que a gente tem que comprar um polvilho azedo, porque tem dois tipos de polvilhos, polvilho azedo e polvilho doce. E esse biscoito, gente, quando ela faz, era engraçado, porque esse biscoito ele espirra, sabe? É como se você estivesse fritando torresmo, que quando frita aquilo fica estourando, aquela gordura pula aí suja a cozinha, o chão da cozinha todo e a parede com gordura. Só que esse biscoito, para mim, ele tem uma memória da minha infância, porque eu via minha avó fazendo aquele biscoito fritando e me chamando, né? Dado, meu apelido é Dado. Dado, Dado, Dado. Vem cá, Dado, que a avó fez biscoito. Sabe aquela coisa bem simples, o vocabulário simples de uma avó com neto? Então, aquilo até hoje mexe comigo, sabe? Então, às vezes, minha mãe vai fazer esse biscoito. Então, quando minha mãe faz esse biscoito, na hora eu lembro dela. E aí tem aquela coisa do rolo, sabe, gente? Aquele rolo de massa. Aí você faz aquela massa ficar bem esticada e depois você
faz tipo com uma forma. Então, essa origem, se eu souber, se eu disser para vocês, se eu sei explicar quem ensinou isso para minha avó, eu não sei, porque eu nunca perguntei. Mas isso é muito assim vivo na minha cabeça. Alguém tem alguma receita, gente, que gostaria de falar? Ou escrever no chat, alguma coisa que lembra muito? Às vezes eu era criança também, eu tinha muita fome, aí eu ficava vendo livro e revista de massa, aí arrancava de uma revista assim de alguém, dava para minha mãe fazer. Olha aí a criança. Turma, eu sei que vocês estão sonolentos, né? Eu sei que vocês estão com vozes de, sei lá, de dragão, né? Porque o São Jorge ontem foi forte, mas eu precisava que vocês dialogassem comigo. Ou via microfone ou via chat. Vocês estão me ouvindo no primeiro ano? Porque eu estou com a impressão que eu estou dando aula só para a Ana, para a Lívia e para a Isabel. Tá, sim. Tá. Eu sou minha mãe, fez uma torta de banana gelada muito boa. Ok, Thiago. E essa origem, Thiago, dessa torta de banana, tem algum valor fundamental para você? Tem algum valor emocional? Não, Lohan, sem problema. Sim. Você gostaria de falar, Thiago? O Lohan é hora com H, tá, Lohan? Você quer matar seu professor de português? Hora, tá, Lohan? Só um minuto, gente, que eu estou corrigindo o Lohan aqui. O Lohan está me confundindo hora, substantivo, com hora, conjunção coordenativa, né? Oi, é o professor de português, tá? Que tá aqui. Calma aí, Thiago. Só um minuto, tá? Que eu quero. Thiago, desde pequeno. A sua avó também fazia. Então é parecido com a minha, né, Thiago? Ok, o H não funcionou, já entendi. A minha avó passou essa receita para minha mãe. Então quer dizer que quando vai passando, né, de mãe, de geração para geração, né? E você. Entendi. Mas aí também, Thiago, você não sabe qual é a origem, né? De onde que sua avó trouxe isso. Entendi. É porque tem receita que marca, né, gente? Eu não sei se muitas pessoas não valorizam esse tipo de coisa. Mas, assim, tem cheiro, cheiro de terra molhada, Natal. Todo mundo fala que eu sou, sei lá, tem alguns amigos meus que compreendem isso, tem alguns alunos meus que compreendem. Quando eu falo assim, Natal tem cheiro, aí a pessoa acha que é cheiro de rabanada porque alguém está na cozinha fritando rabanada, ou está assando pernil, ou está assando peru, ou está assando chester. Aí eu, não, gente, não é, é o cheiro, é a questão da atmosfera, é a questão da energia. Parece que a coisa muda. Eu não sei se vocês percebem isso, gente, como Páscoa também tem. O São Jorge. São Jorge tem um cheiro, eu acho que tem. Eu acho que isso está associado à nossa memória. Já pararam para pensar sobre isso? Que a nossa memória, às vezes, em algumas datas comemorativas, elas acabam tendo um texto que é interpretativo? Vocês já pararam para pensar nisso no primeiro ano? Lívia, bolinho de chuva também, Lívia. Toda avó, né? Parece que a avó ela nasceu para fazer bolinho de chuva, verdade. A minha fazia também. Com banana. Com banana a minha não fazia, não. A minha fazia simples. Minha avó fazia bastante. Mas não sei. Ó, passou, né? A gente nunca sabe a origem, né? Parece que a origem sempre é da avó. Bolinho de arroz também, né? O bolinho de arroz. Isso aí. Mais alguém quer falar, turma? Lohan. Minha avó fazia bastante bolo de cenoura e vitamina de banana com mamão para você quando era pequeno. Hum. Então, quando minha mãe bastante na casa da minha avó, e ela sempre gostou de fazer biscoito de maisena. Então, quando minha mãe faz, eu lembro dela. Bacana, né, Ana? Lohan também, bolo de cenoura com vitamina de banana. É coisa de vó, né, gente? Parece que tem coisa que só a vó que faz. É aquilo, né? A mãe educa e a avó deseduca. Luiz, que é a dica da minha avó, que eu gostava bastante. Minha avó aprendeu com a mãe dela, ela mesma plantava. Caramba! Ela plantava um milho, Luiz. Gente, que espetáculo! Ela tinha um espaço na casa dela onde ela plantava o milho.
Gente, isso é fabuloso, né? A avó tem umas coisas, né, gente? Plantava o milho na casa dela para fazer a própria canjica. Caramba, muito legal isso. Muito bom. Ela tinha um fantástico, fantástico. Ah, gente, muito bom as histórias de vocês, hein? Bom, bom mesmo. Engraçado, gente, que esse pessoal que mora no interior, né? Parece que tudo é maior do que o nosso, né? Porque a gente não tem aquele costume. Então parece que tudo é maior, né? A questão da fé, né? A questão da religião também é muito forte, a questão da culinária. Minha avó tinha uma coisa, gente, minha avó tinha sítio, né? E aí ela tinha criação de porcos e de vacas. E nessa criação de porcos, ela quando matava o porco, né? Ela armazenava a carne do porco num pote com gordura. Ela fritava. Já ouviram falar disso, gente? Vocês aí que têm vó no interior como eu. E aquilo ficava um tempão armazenado, porque a gordura conservava a carne. Já ouviram falar disso? Então, sei lá, a carne ficava até um mês na gordura e a carne não apodrecia. Já ouviram falar disso, gente? Parece nojento, mas não é não. Aí depois, com o tempo, eu fui estudar sobre isso. É porque a gordura ela tem substâncias que faz com que a própria possibilidade de ficar podre não, não apodreça, né? Com aquilo. Eu tenho uma avó baiana, ela só faz coisa assim. Minha avó é baiana. Minha mãe sempre falava para mim, Lohan, agradeço que você tem uma avó. Né, Bahia é forte, né, Lohan? Eu acho que Bahia e Minas, Paraíba também, esses lugares mais, assim, Amazônia, né? Eu tenho uma aluna que é acreana na Sulacap, e ela vem com umas histórias assim também que eu fico assim, nossa, da avó, da mãe. Baiana é orgulho, né? A baianidade, né, Lohan? Agradeço por você. O baiano ele tem orgulho de ser baiano, né? É igual o carioca. Nós cariocas temos aquela coisa, eu sou carioca, é igual o baiano, eu sou baiano, sim. É aquela coisa de orgulho, né? Isso aí, gente. Bem, obrigado pela participação de vocês. Bacana essa questão, né? Nossa, muito legal isso, hein? É... Olha só, turma. Vamos para a questão 7 aqui. Observe o texto a seguir. Arma não protege, mata. Não caia nesta armadilha. #desarme. Arma, devolva, não use, não tenha. Mostre que você curte a vida. Conheça a campanha e participe. Turma, olha só, vamos falar um pouquinho aí. Vocês já perceberam como que a vírgula destrói a vida de alguém? Ontem eu estava conversando com uma colega. E aí ela perguntou assim, eu te atrapalhei? Aí eu falei assim, olha só, eu falei assim, eu vou colocar aqui no chat como que eu respondi. Eu respondi assim, não, atrapalhou. Quando eu falo não atrapalhou, significa que ela me atrapalhou, né? Não, atrapalhou. Ela entendeu, na cabeça dela, ela não viu essa vírgula. Aí ela entendeu que eu escrevi isso aqui, ó. Sem vírgula. Se eu falar sem vírgula, significa que eu estou dizendo que ela não me atrapalhou. Você fala assim, não, atrapalhou. Então, gente, vocês estão percebendo o que a vírgula é? Essa coisa do WhatsApp. Muda total sentido, Ana. Sim, kkkk, né? Vocês estão gostando, né? Lohan, sim. Essa coisa do WhatsApp é muito complicado para quem escreve com pontuação. Porque, exemplo, quando eu escrevo
sem pontuação, eu que tenho domínio da pontuação, eu tenho que entender como que você entendeu para me responder daquele jeito. Porque vão ter várias respostas. E aí eu tenho que te perguntar, mas você está dizendo que a pessoa fala assim para você, nossa, você é burro, você não está entendendo o que eu estou falando? Aí a gente pontua. Não, você que não pontua a frase, gente. Você estuda na escola há 10 anos e você não pontua. Caramba! Essa coisa do WhatsApp é uma verdadeira desgraça para um professor de português. Aí vocês colocam um vocativo como se fosse sujeito, quer ver? Sei lá, Maria foi. Maria foi. Aí o Maria foi aonde? Né? Maria foi, ela, Maria foi sem vírgula. Aí você pega, não usa vírgula e está usando um chamamento, que é um vocativo. Aí você acaba com a vida de um professor, gente. Pelo amor de Deus, gente. Sabe? Uma birutice, essa coisa de internet, como vocês escrevem na internet. Quando eu falo vocês, não é vocês primeiro ano, é o mundo. O mundo. Quando escreve sem vírgula. Pô, uma vez o meu irmão estava usando meu WhatsApp, brincando, como se fosse eu. Todo mundo para mim, Ronaldo, nós vai. É isso aí, Ana, nós vai. Aí meu irmão começou a escrever no meu WhatsApp, todo mundo, Ronaldo é você mesmo? Todo mundo percebeu que não era eu. Que a forma do E meu irmão é professor de informática. Só que todo mundo percebeu que não era eu que estava escrevendo, porque a forma que eu escrevo é extremamente pontuação. Quando eu estou falando com Jaqueline, professora de vocês no WhatsApp, Jaqueline fala assim, Ronaldo, eu tenho medo de falar com você, que eu não sei se eu estou escrevendo direito. O povo falando, nós vai, né, Ana? Nós vai é bom para começar o dia. Uma sexta-feira depois de um carnaval, né, Ana? Nós vai. Nós vai. Eu tinha um aluno que falava assim para mim, gente, porque ele sabia que eu ficava... professor Ronaldo, já era. Aí eu para ele, nunca será. Olha, o garoto, teve uma vez que eu desarticulei o garoto. Nunca será. Aí ele achou que eu estava, sei lá, que eu estava muito chateado, que eu ia me matar, que eu ia me jogar do prédio, essas coisas assim. Isabelle está quietinha, né? Isabelle está dormindo, gente? Então, olha só, comente a linguagem empregada no texto, gente. Essa linguagem que nós acabamos de ver da arma, né, não protege. Qual é o tipo de linguagem? Então, vamos lá, né? Eu estou na questão 7, letra A. Eu sei que vocês estão felizes, né? Que vocês estão me vendo sexta-feira, essa hora da manhã. Podia ser pior. Então, vamos lá. Eu poderia não aparecer. Vocês poderiam ter acordado à toa. E eu estou aqui. Então, vamos lá. Linguagem não verbal. Não verbal, né, turma? Mas o quê? Se é um cartaz. Se eu tenho um cartaz, turma, é linguagem verbal e linguagem não verbal. Né? Primeiro ano, minha turma querida está participando bastante nessa aula. Então, a 7A, linguagem verbal, linguagem não verbal. Gente, vocês estão percebendo que as cores também da mensagem, ela nos diz alguma coisa? Arma não protege mata, está em branco. É como se eu estivesse encontrando a minha paz. E mata, desarme, está em preto. O menino segurando uma hashtag, né? Uma palavra que está escrito. Dentro do cartaz está escrito hashtag. Ele está até fazendo uma menção ao Twitter, né, turma? Aí depois ainda tem um símbolo do curtir. A gente pode falar que está fazendo parte de uma função conativa também. Escrevam aí, turma, por favor. Função conativa, que é a mesma coisa que não é conotativa, hein? Sim. Função conativa, que é a mesma coisa que função apelativa.
Gente, olha como eu escrevi função. Vou falar de vocês, viu? Se minha avó tivesse gravado em Deus te castiga. Qual é a página, professor? 267. Qual o nível da língua caracteriza... Qual nível de língua caracteriza o texto? Por nada. Então, no caso, eu estou na 7 ainda. Giovana está dormindo, Giovana? Qual é o tipo aí, gente, de linguagem? É o nível... Gente, embora esteja no Twitter, né? É o nível formal. Vocês perceberam que é o nível formal, né? Graças a Deus. Baixei Inês Brasil, nível formal. E esse tipo de... Ai, tem que voltar aqui, não esqueci. Não sei como que o Leonardo não deu um ataque. Leonardo tá aí? Tem dois, né? No caso, qual seria o nível, gente? Seria o nível formal. Né? Ué, não tem dois Leonardos? Não, tem um que é o namorado da Ana e tem um que é o que fala... Não tem dois Leonardos, gente? Nível formal. Eu jurava que tinham dois Leonardos na turma. Ué, não tem dois Leonardos? Mas, gente... O menino que entra depois, que senta na frente, qual é o nome dele? Um branquinho, que sempre fala. Calma aí, o Lohano é o gêmeo. Ai, gente. O Lohan, desativa aí, ativa a sua câmera para eu ver. Pode ativar a câmera? Eu estou vendo aqui um bichinho, eu não sei que bicho é esse, um bicho marrom. Eu não tenho. Ah, tá. Confundiu tudo. Gente, o que é irmão? Eu sei que tem dois gêmeos. Um que eu acho que está sempre com o Thiago. Então, a Ana Clara é gêmea com o Lohan, Cauã. Não, tem dois meninos que são gêmeos, que são irmãos da Lívia. E tem um menino e uma menina que são gêmeos. É a Ana Clara com o... Eu esqueci. Eu sei quem é, mas eu esqueci o nome. Ai, gente. Aí tem um menino que fica na frente, que sempre participa. Cauã e Kathleen. Ah, tem dois Cauãs na turma, gente? Não. Ah, tá. Então estou confundindo. É Cauã com Lohan. É essa a confusão que eu fiz, então. Agora tá. Obrigado, Ana Clara. Ué, por que a Ana Clara falou que era ela que era gêmea, gente? Tá, gente, vamos parar aqui que eu acho que eu estou ficando doido. Olha só. Eu acho que eu estou ficando perdido. Olha só. Comente as semelhanças e as diferenças entre este texto e os receitas para ficar doente. Então vamos lá, gente. Qual seria aí, né? Qual seriam as semelhanças? Então, vamos lá. Em ambos, é bom que a nossa aula a gente interage bastante, né? Em ambos os textos. Ai, gente, porque só falar é um porre, né? Nossa Senhora. Em ambos os textos, a linguagem é formal, né, turma?
tanto do texto da receita como que nós vimos agora, a linguagem é formal. Então, isso é uma semelhança. A gente já pode começar assim. E depois, está falando mais o quê? Vamos colocar assim, no texto. Receitas, aí vamos abrir aspas, né? Porque a gente está dando uma modificada. Nós estamos dando uma modificada no texto receitas. Como que nós podemos falar? Receitas. O nível é irônico e é uma paródia. Agora, gente, nesse texto que nós acabamos de ver, né? No caso, no próprio texto 1, gente, ainda. A linguagem é verbal. Né? Agora nós vamos para o cartaz, né? Cartaz, esse texto vocês acabaram de responder, né? A linguagem é mista. Gente, vocês lembram o que é linguagem mista? A linguagem é mista significa que eu tenho linguagem verbal e não verbal ao mesmo tempo. Então, a linguagem é mista. O nível da língua é publicitário. Gente, eu amo publicidade, mas todo professor de português gosta de publicidade, né? Vocês sabiam que se eu não fosse professor de português, publicidade era uma das carreiras que eu seguiria? Eu amo essa coisa de propaganda, de marketing. Mas é aquilo, né? Professor de português sempre vai gostar disso. Vamos lá, turma. Leitura e produção. Gente, essa questão aqui é maravilhosa. Sempre cai, assim. Os alunos... Isso é do Enem, o aluno acha que a gente que inventa, né? SOS português. Por que pronunciamos muitas palavras de um jeito diferente da escrita? Pode-se refletir sobre este aspecto da língua com base em duas... Eu agora estou na página 268, tá? Em base em duas perspectivas. Na primeira delas, fala e escrita são dicotômicas, o que restringe o ensino da língua ao código. Dicotomia, gente, é restringir a língua àquele código que você está falando. No caso, a língua portuguesa. Você quer falar, Tiago? Daí vem o entendimento de que a escrita é mais complexa que a fala. E seu ensino restringe seu conhecimento das regras gramaticais e a preocupação com as situações de uso. Gente, quando você escreve, aí nós temos que mostrar por que nós aprendemos português nas aulas, né? Agora, fala não. Você vai falar com seu amigo, você vai usar discurso formal, linguagem formal? Não. Outra abordagem permite encarar as diferenças como um produto distinto das duas modalidades da língua, a oral e a escrita. A questão é que nem sempre nos damos conta disso. Turma, o que ele está falando? Ele está falando que a forma de falar é diferente da forma de escrever. E que na forma de escrever nós precisamos usar um discurso extremamente pontuado, com a ortografia correta, tudo que a língua portuguesa nos oferece e nos exige. Já na fala, não. Se você falar mesa, a fala não está dizendo se você colocou acento ou se você não colocou acento. Né? Na fala não está presente isso. O assunto tratado no fragmento é relativo à língua portuguesa e foi publicado em uma revista destinada a professores. Entre as características próprias desse tipo de texto, identificam-se as marcas linguísticas próprias do uso
qual seria aqui, gente? Ó, se eu já estou falando para professor, um texto de professor para professor, seria regional, gente? Literário? Nem todo professor, nem todo professor é professor de literatura, né? De português, né? Isso aí, Isabelle. É o técnico, então é a técnica. Exemplo, cada professor de vocês tem uma técnica, porque a técnica é a matéria que o professor defende, o professor dá aula. Você não vai ver um professor de português falando sobre, sei lá, a Revolução Francesa. Só se o professor tiver em história e ter que explicar o movimento em literatura, o que foi aquilo na literatura. Mas em português eu não vou falar de jacobinos, de girondinos, mas eu não vou chegar para vocês e vou querer saber o valor do cosseno, porque isso não faz parte da minha disciplina. Então, no caso, seria a letra C. Coloquial para professor de português, não, né, gente? Nunca. Oral, por meio do uso de expressões típicas da oralidade. Então, no caso, Isabelle já respondeu, seria a letra C, né? Primeiro ano, queridos. Então, a 1 agora é a letra C. Então, vamos para o número 2. Pense num jingle. Lembra o que é jingle publicitário? Gente, vamos lá. Já é Natal na Líder Magazine. Já é Natal, não tem isso? Isso é jingle. Vamos lá. O que mais que tem? Quando eu era menor. 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles, um pão com gergelim. É Big Mac. São jingles. Então, olha só. Você vai pensar num jingle agora, publicitário do rádio, da televisão, e compare com o texto publicitário sobre desarmamento, atividade, observando as semelhanças e diferenças. Escreva um texto expondo o que você observar. Bem, essa não vai dar para fazer agora, né? Essa vai ficar para casa. Suponha 2 contextos diferentes para a abordagem do tema trabalho infantil. Observe a fórmula elabore. Uma legenda para uma narrativa ficcional. Gente, uma legenda para uma narrativa ficcional aqui, com esses pezinhos bonitos. Isso, Dolly, Dolly Guaraná, isso. Também odeio Dolly. Então, olha só, turma. Mas o que ela falou não deixa de ser um jingle. Hein, turma? Uma campanha para esses pezinhos bonitos aqui, uma legenda, de uma maneira ficcional. Já, gente. E agora, uma legenda para uma notícia de jornal. Bem, turma, é isso, né? Aqui, essas 2 últimas respostas, elas são praticamente pessoais, né? Então, é isso. Fiquem com Deus, tá? Bom descanso. Cuide do vovô, da vovó, pra ele fazer coisas gostosas pra gente. Fiquem com Deus. Um beijo, tá?